O capítulo 1138 chegou e eu falo com tranquilidade que esse é o capítulo mais importante da obra. Se é o capítulo preferido ou não, isso aí vai de gosto, mas analisando a obra e a sua narrativa, esse será um que a gente sempre será obrigado a lembrar. E continuando a história de capa, nossa, quem diria? Esse esconderijo é do Rus-Ru. Nem é como se esse esconderijo tivesse a porra de uma orelha de gato, né? Nossa, cara, quem imaginaria que o Rus-Ru estaria aí, né, cara? Grande plot twist. Enfim, sem mais delongas, bora pra análise. Começamos o capítulo de onde o outro parou, com o Loki todo fudido e os Cavaleiros Sagrados Gunko e Shamrock desistindo do Loki e indo embora, com ele recobrando minimamente sua consciência e falando que aquela figura se parece muito com Shanks. Você é mesmo outra pessoa? E então o Shamrock responde Loki e sana a maioria das dúvidas que permearam semana passada, aonde ele confirma: esse pirata é meu irmão gêmeo mais novo, de quem fui separado. Certa vez ele retornou à Terra Sagrada, contudo, parece que ele tomou gosto por esse mundo imundo. Temos a confirmação aí, né, que Shanks e Shamrock são realmente irmãos, não é clone, não é porra nenhuma. E temos uma informação muito interessante aqui, que Shanks aparentemente foi para a Terra Sagrada, viu e não gostou e voltou pro mar onde era o meu lugar. Muitas pessoas estão falando que a vez que ele retornou para a Terra Sagrada foi quando ele foi conversar com Gorosei. Eu acho que não, eu acho que esse era o Shamrock, não era o Shanks. Do jeito que ele fala, parece que o Shanks retornou para a Terra Sagrada em uma era mais antiga. Eu acredito que até mesmo o Roger possa ter revelado para ele, né, naquele papo onde o Shanks chora, que ele é um dragão celestial e por isso ele estava tão estoico, né, em procurar o One Piece. Ele até mesmo poderia se considerar não digno naquela época por causa daquela revelação. E então tentou voltar para a Terra Sagrada para ver se aquele realmente era seu lugar, mas conhecendo como o mundo funcionava, ele viu que aquilo ali era uma loucura do cacete, que ele não queria fazer parte. Pelo menos é o que eu acho mais plausível. Eu não acho que o Shanks, depois de uma vida de pirataria, ia do nada subir pra Terra Sagrada pra ver qual é e ir embora. E com essa fala do Shamrock, dá pra ver também que ele tem uma mentalidade bem parecida com a do Garlin, onde Tenubitos realmente são deuses e que o mundo abaixo da Terra Sagrada é um mundo imundo e ridículo. E é aquela parada que pode deixar essa trama interessante dos irmãos gêmeos, que é um recurso bem perigoso porque dá brecha pra todo mundo criticar, inclusive eu, mas se ele executar essa relação mostrando como criações diferentes podem mudar tanto irmãos gêmeos, eu acho que vai ser bem interessante e até mesmo bem impactante pra gente ver como esse mundo funciona. Nisso Loki fala: a minha ira só aumenta com essa linhagem. 2 irmãos sendo odiados por mim. Cômico, não? E o cômico aqui é porque Loki é odiado por todos e principalmente odiado pelo seu próprio irmão. E agora ele revela que ele odeia 2 irmãos. Então ele ameaça Gunko e Shamrock, dizendo que os amigos dele, né, as bestas que ele basicamente criou no submundo de Elbaf, morreram por causa deles e ele vai se vingar. Então o Shamrock vira puto e pergunta se Loki está o ameaçando. E então puxa sua espada e diz que ele nem vai precisar sujar suas mãos. Eu achei esse um detalhe muito interessante para ver o quanto o Shamrock tá levando pro pessoal uma mera ameaça. A gente pode traçar um paralelo direto com o próprio Shanks, aonde quando ameaçavam ele e a integridade ou honra dele, ele simplesmente não fazia nada, ele tava cagando. A única maneira de você deixar ele irritado é quando você mexe com os seus amigos, com a sua frota, com a sua bandeira. E Shamrock é o inverso, quando mexe com ele, aí ele fica o bicho. E então Shamrock mostra o poder de sua espada invocando o Cerberus, uma espada que aparentemente comeu uma Akuma no Mi daquele mesmo estilo da espada do Spandini, né, o Funk Fried. Porém tem uma coisa interessante aqui, porque quando somos apresentados para a forma dos Cerberus, ele é apresentado da mesma maneira que os poderes do Gorosei. Ao invés de falar o nome de uma fruta, tá falando o nome da criatura mitológica. E a gente acha, né, tem quase certeza, que os Gorosei não são usuários de Akuma no Mi. Eles têm poderes aparentemente advindos de um pacto com Imu-sama. E esse poder da espada do Shanks provavelmente pode ser a mesma coisa. E se essa espada for a espada do Roger, né, a Ace, obviamente eu acho que o Roger não portava uma espada com tal poder. Eu acho que se essa é a espada dele, esse poder foi obtido depois. E isso adiciona um grau ainda mais mórbido de tudo isso, né, de macular a espada do Rei dos Piratas dessa maneira. E vendo esse poder da espada de Shamrock, a gente imediatamente vai
traçar um comparativo com a espada de Shanks, a Griffon. Se a espada Cerberus tem o poder do Cerberus, é capaz que a espada de Shanks tenha o poder do Grifo. E talvez isso tenha sido um pouco spoilado no anime. Na batalha de Shanks contra Kid, que aparece uma aura de grifo ali antes do Kid ser acertado. E a gente sabe que os produtores do anime, eles têm informações privilegiadas, né? Como, por exemplo, quando ainda não tinha sido revelado o plot de que o Sukiyaki, o pai do Oden, e o Tengu eram a mesma pessoa, o anime utilizou o mesmo dublador para ambos os personagens, porque o anime já sabia desse plot twist. E aqui pode ser a mesma coisa, o anime pode ter spoilado o poder da espada de Shanks. Então vemos que a espada se manifesta na boca dos Cerberus. E se isso for uma Akuma no Mi, é seguro dizer que isso é uma habilidade de despertada. Além também de ver as nuvens negras e tudo mais, então ou é uma fruta despertada ou é um poder semelhante aos do Gorosei, o que eu acho mais plausível. E para meio que dar uma confirmada nisso, o Shamrock desacopla as cabeças dos Cerberus e ele faz só o corpo da criatura voltar a ser a espada dele. E quando é mostrado ele fazendo isso, mostra ali uma fumaça, uma mancha meio negra, que é a mesma forma que os poderes do Gorosei / Imu operam, né? Sempre sendo esse poder meio maligno, bizarro. Então, indo embora do submundo com uma ave de flecha que a Gunko fez com a sua fruta despertada, acho que agora já é seguro dizer, ele diz que se Loki conseguir sobreviver, venha me matar a hora que quiser. Eu lutarei com você se essa hora chegar. Mostrando que o bichinho também é confiante, mas contra um cara acorrentado, qualquer um cresce, né, amigão? Então, de maneira fria e covarde, as cabeças de Cerberus com espadas empalam o Loki acorrentado. E isso é bem legal porque a gente pode traçar um comparativo do que acontece no Ragnarok da mitologia nórdica, onde Loki é aprisionado e sofre diversas torturas, mas a lenda diz que ele ficará preso até o dia do Ragnarok. Então, quando o bichinho se soltar, já sabe. Então o Shamrock fala pra Gunko: pôr os guerreiros sob nosso controle agora será difícil. Vamos começar com as suas crianças. Chame mais um. Vemos mais uma vez o quão implacável o líder dos Cavaleiros Sagrados é, sendo um cara covarde a esse ponto, e aparentemente a gente vai ver aí mais um Cavaleiro Sagrado entrando na festa. E de novo a gente pode traçar mais um comparativo com o Shanks. Do Shanks, em toda ilha que ele passa, ele inspira crianças, enquanto o Shamrock usa elas para completar os objetivos que foram impostos nele. Shanks e Shamrock são a epítome do discurso de Doflamingo Marineford. Crianças que nasceram na guerra, na fome, e crianças que nasceram no berço de ouro e na bonança têm perspectivas e ideais diferentes sobre o mundo que vivem. E esses dois mostram o quanto eles podem ser diferentes, mesmo sendo irmãos gêmeos. Nesse momento voltamos para o núcleo lá do castelo, do Road, Luffy, Zoro e a galera, onde eles estão conversando com os gigantes machucados pelo ataque da Gunko, e eles estão falando que o Shanks que machucou eles. Porém, Luffy reclama e fala que não tem como ser ele. Shanks é um cara tranquilo e na dele. Ele nunca faria algo tão sem sentido. E então, conversando ali, eles chegam na suposição que, bom, o Shanks pode ter um irmão. E o Luffy fala: eu nunca falei sobre família com ele. Parece que ele foi criado em um navio pirata. E nesse momento, ele divide ali o quadro com a figura misteriosa que estava rondando por Elbaf, e agora temos a confirmação que é a mesma figura que estava conversando com Crocus lá nos Cabos Gêmeos naquela história de capa. Acho que a família dele é o Roger e o Riri, e os piratas Roger também, tirando o Bug. E nisso nós vemos aquela pessoa se aproximando do castelo, e com toda essa disposição, acho extremamente seguro dizer que essa figura é um ex-pirata Roger. E o único com relevância o suficiente para aparecer aos 45 do segundo tempo, acredito eu que seja Scopper Gaban. E supondo que essa figura é o Gaban, nós podemos puxar outra teoria muito forte envolvendo o nome do Gaban. E se esse cara for o homem da cicatriz de queimadura? Afinal, o poneglyph que o homem da cicatriz de queimadura possui é o Road Poneglyph que estava na Ilha dos Homens Peixe e simplesmente sumiu. E Oda fez questão de mostrar que os piratas Roger sabiam onde esse poneglyph estava, viram ele e sabem a importância do mesmo. Além disso, os piratas Roger são os únicos que sabem o que tem no One Piece e o quão importante é esperar a pessoa certa para pegá-lo. Talvez Gaban, ouvindo as lendas que estão acontecendo sobre o nome do Luffy e dizendo que ele falou as mesmas palavras do Roger no passado e que eles compartilham do mesmo sonho, já que o Shanks falou isso pro Rayleigh, e o Rayleigh pode ter falado
Papo Gaban em alguma hora, ele pode estar aqui para dar de bom grado o último Road Poneglyph para os Chapéus de Palha. Mas eu tô me adiantando. Então vamos para outro núcleo, o núcleo da Frank e da Ripley, que estão caminhando perto da árvore Adão. E o Frank ali tá dando ideia na mãe solteira, bom, eu não culpo, faria o mesmo. Até que Ripley fala de um mural cravado na base da árvore, dizendo que hoje em dia eles são considerados um patrimônio cultural nacional, que essa pintura foi feita aparentemente há 900, 800 anos atrás. E se essa estimativa estiver certa, então é exatamente da era do tal século perdido. Nisso, Frank diz ali que ele tem que trazer a Robin para averiguar e tudo mais, porém, começando a ver esses rabiscos, ele diz ali que é estranho, porque nem todos se parecem gigantes. Então Ripley diz ali que dentro da história de Elbaf, nós já guerreamos contra as raças, mas até onde eu sei, nunca nos aliamos a elas. Tudo isso, todo esse moral, talvez seja apenas o sonho de uma criança. E talvez esse seja o quadro que revela o maior foreshadow pro sonho do Luffy. Porque só com a descrição da Ripley e do Frank, esse mural apresenta uma união de várias raças. E a gente tem essa teoria há muito tempo, de que o sonho do Luffy seria um grande banquete com todo o mundo no final. E por isso que todo mundo ficou, caralho, que porra é essa? Porque é impossível, né? E por isso que ela fala que é um sonho de criança, um sonho infantil, um sonho que é impossível na visão dos adultos. E tem uma entrevista que o Oda deu há uns tempinhos atrás, aonde para descrever o Luffy, ele diz que o Luffy é a criança perfeita. Porque quando a gente cresce, se torna adulto, a sociedade meio que vai castrando a gente, vai fazendo com que a gente perca o horizonte de vista, ou pelo menos estreite a nossa visão. Mas Luffy não tem esse tipo de perspectiva, ele tem a visão ampla e livre. Para ele, tudo é possível. E tendo essa mentalidade, até um banquete com todas as pessoas do mundo se tornar algo completamente plausível. Depois disso, a gente vê ali uma sequência de quadros na Escola das Morsas, com as crianças brincando e a gente vendo aí a nova geração de Elbaf e, ao mesmo tempo, as próximas vítimas de Shamrock e os Cavaleiros Sagrados, mostrando essa calmaria, essas brincadeiras antes do bagulho feder. E agora chegou a hora, prestem atenção e vem comigo. Vamos para a biblioteca da Coruja, com o Sol mostrando para Robin o livro Bíblia Harley, onde os vários mitos de Elbaf foram criados com base nesses textos. E suas interpretações são todas fragmentadas, e vendo a capa desse livro, ele parece ser o Sol ou a Terra em volta dos planetas. De qualquer maneira, faz relação com esse símbolo que a gente vê frequentemente. A bandeira de Alabasta, o sinal de Skypiea, o símbolo dos Kozuki, a igreja do Kuma, esse símbolo se repete toda hora. Por causa dessas interpretações fragmentadas, cada guerreiro de Elbaf acredita em uma versão do Deus do Sol diferente. Como nós vimos nos últimos capítulos, alguns acham que é o Deus da Destruição, outros que é o da Libertação, outros acham que é só o Deus que ri, e aparentemente é esse livro que faz as pessoas terem essas percepções. Então o Sol descreve que a história é dividida em 3 capítulos, e o terceiro mundo dizem ser o mundo atual, ou seja, o que está para acontecer. E nós sabemos que esses outros 2 mundos são as outras destruições que aconteceram, na qual todas elas tiveram a incidência de Nico, Deus do Sol. E nesse momento somos agraciados com o painel mais importante, mais bonito e mais chocante de toda a obra. A pintura rupestre representada na base da árvore de Adão, enquanto o Sol recita os textos dos 3 mundos. O primeiro mundo, havia fogo sobre a terra. A humanidade sucumbiu ao desejo e tocou o sol proibido. Os escravos fizeram um pedido, e o Deus do Sol apareceu. Mas o Deus da Terra se enfureceu, e junto com a serpente do inferno, envolveu o mundo em morte e escuridão. Eles nunca mais poderiam se encontrar. O segundo mundo, havia fôlego sobre o nada. O Deus da floresta enviou demônios. O Sol tão somente espalhou a centelha de guerra. O povo da meia-lua sonhou. O povo da lua sonhou. A humanidade matou o sol e então acendeu a divindade. O deus do mar se enfureceu. Eles nunca mais poderiam se encontrar. O terceiro mundo. Havia o vazio sobre o caos. As sombras inoportunas recordam o dia da promessa e ouvem a voz da lua fragmentada. O deus do sol dança e ri, guiando o mundo ao seu fim. O sol retornará e o novo amanhecer virá. Eles com certeza se encontrarão novamente. What
the hell? Vamos analisar cada um desses mundos e primeiramente eu tenho que falar uma parada. Tá rolando uma discussão na internet aonde a gente não sabe se os 3 mundos estão representados nesse desenho da base da árvore de Adão. Até porque o natural a se pensar é que essas pessoas rabiscaram na árvore aquilo que já aconteceu. Logo é impossível elas desenharem o 3º mundo. Ao mesmo tempo, se eles tiveram acesso ao livro Harley, eles poderiam ilustrar a sua perspectiva sobre o 3º mundo na base da árvore. E a forma como o painel é feito meio que separa os 3 mundos em 3 setores da imagem. Então, de qualquer maneira, eu vou analisar de 2 formas, tanto sendo esse painel representando o 1º e o 2º mundo, tanto representando os 3. Eu tô com tempo e tô hypado, foda-se. Nós conseguimos ver ali o 1º mundo de maneira ali bem representada na imagem. A serpente do inferno, os humanos tocando o sol proibido, né? Essas estrelas, essas esferas luminosas e essas fábricas bizarras soltando fumaça e tal, um bagulho doido. O 1º mundo descreve que a humanidade sucumbiu ao desejo e tocou o sol proibido. Isso lembra muito a lenda de Prometeus da mitologia grega, aonde um deus apaixonado pela humanidade roubou o fogo dos deuses e deu para os humanos, o que fez com que ele passasse um castigo bizarro por causa disso. Mas aqui parece ser uma versão de Prometeus meio Adão e Eva com os próprios humanos tocando o fogo proibido. E aqui a palavra sol se repete várias vezes e não dá para entender muito bem o que ela significa. Afinal, podemos falar do astro sol, podemos falar de sol como uma fonte de energia. Então os escravos fizeram um pedido e o deus do sol apareceu. O 1º mundo foi a primeira destruição que o mundo passou, possivelmente há milênios atrás. E eu me pergunto se essa foi a aparição do deus do sol de verdade, e não algum usuário da Akuma no Mi de Nika, e sim o próprio Nika aparecendo pela primeira vez. Afinal, nós sabemos pelo Vegapunk como o desejo das pessoas pode ser extremamente poderoso. De qualquer maneira, o deus da terra se enfureceu com a aparição do deus do sol. E existe uma teoria muito antiga de que Mu-sama teria os poderes do tal deus da terra de Skypiea. E até porque na série a gente nunca viu poderes de terra, por exemplo, a Logia de terra nunca apareceu. E junto da serpente do inferno, fudeu o mundo inteiro, causando a sua primeira destruição. E a serpente do inferno é representada ali com setas e xizinhos. E desculpa, isso aqui representa a Grand Line, sempre representadas com esses xizinhos. E a serpente do inferno pode ser uma metáfora para a Red Line. O deus da terra destruiu o mundo pela primeira vez, impondo a Red Line, ou até mesmo pode ser o fóssil da serpente do inferno. E a questão dessas fábricas, aparentemente elas eram feitas para fabricar o tal sol, o que reforça essa parada de civilizações querendo tecnologia, fontes de energia e sendo completamente erradicadas por uma entidade superior. E a gente vai ver isso ser repetido daqui a pouco. E se a gente considerar que o 1º mundo continua e pega ali a metade da árvore do painel, a gente, além da serpente, tem um dragão, e a gente sabe que dragões existiram, né, na época do Ryuma e tal, e a gente vê esses humanos das fábricas levando esse tal sol até um lugar, o que parece um raio ou uma escada perante a um grande rei. E ali em cima é o que parece ser algo semelhante com a Arquimaxin de Enel, que se ela tá emanando um raio, bom, isso é um chamariz bem grande pro personagem, e ali embaixo dele a gente vê o que parece ser ou Pluton ou a Arca Noah, junto com um anjo bizarro ali, e a arca sendo utilizada realmente como a Arca de Noé, com casais de espécies entrando nela. Indo agora para o 2º mundo, nós sabemos que esse foi o mundo destruído pelo aumento do nível do mar decorrente da Grande Guerra e do uso de armas ancestrais entre o Reino Antigo, Joy Boy e companhia, contra Imu e os 20 reinos. Aqui diz que o deus da floresta agora se movimenta e envia demônios. O deus da floresta é outro deus do panteão de Skypiea, e inclusive quem não viu o arco de Skypiea deve estar se cagando agora, vai ver essa porra. E sempre quando fala deus da floresta e ainda mais enviando demônios, eu não sei porquê, mas a primeira coisa que eu pensei foi a febre das árvores. Uma febre que se tornou uma epidemia em Shandora, e o Noland foi lá e acabou com essa rapaziada fazendo o quê? Matando uma cobra. E depois colocando abaixo
toda a floresta contaminada por essa febre. Porém, agora podemos ver esse painel de duas maneiras. Podemos interpretar que o segundo mundo está ali representado nessa metade do primeiro painel, na qual a gente sabe que Joy Boy fez uma promessa para Ilha dos Homens Peixe envolvendo Noah, e também podemos pensar no povo da Lua, Ark Maxim, que tinham relação com Joy Boy também. E aquele rei sendo o Nerona Imu. E o deus da floresta sendo representado pela árvore Adão. O povo da meia-lua sonhou, o povo da lua sonhou. Nós sabemos pela história de Capa do Enel, toda aquela parada do povo da lua. Eles migraram para o planeta azul, todos aqueles simbolismos, o que parecia ser um chapéu de palha gigante. E eles podem ter vindo para cá na época do século perdido e ter ajudado o Joy Boy de alguma maneira. Mas o povo da meia-lua, quem seria isso? A gente tem algumas opções. Podemos falar que é o clã D, afinal a letra D ela é metade de um círculo, mas os D sempre foram muito mais relacionados ao Sol do que à Lua. Então podemos ir para outro lado e ver, por exemplo, as famílias de Wano. Shimotsuki, Amatsuki, todos eles terminam ali com o sufixo tsuki, que significa lua. E eles podem ser representados como um meia-lua. E sabemos que o Wano teve uma parte, assim, importantíssima no século perdido, na qual eles que fizeram os poneglyphs e eles que aprisionaram Plutão. A humanidade matou o Sol. Então ascendeu a divindade. O deus do mar se enfureceu. Isso aqui eu acho uma parada muito importante. Porque como eu tô falando da parada de sol poder significar uma fonte de energia, que era o grande desejo do Vegapunk, eu acho que essas coisas se conversam muito, porque o Vegapunk foi pra Elbaf, ele leu esse livro e ele sabe a importância de ter o próprio sol. Eu acho que esse texto tá descrevendo quando o reino antigo exauriu suas tecnologias, suas fontes de energia para criar as Akuma no Mi. Assim, eles deixaram de ser humanos e ascenderam a divindade. Afinal, o usuário de Akuma no Mi é uma pessoa com poderes, algo não natural, algo esperado de um deus. O deus do mar se enfureceu, não aceitando as frutas do diabo e, obviamente, combinado com os usos das armas ancestrais, a enchente maluca, mundo submerso. Porém, podemos ver o segundo mundo como o segundo painel ali da árvore, com a gente vendo vários navios, com um deles tendo a bandeira de Alabasta. Podemos ver Emeth, o antigo companheiro de Joy Boy, uma baleia bizarra com duas pessoas, lunarianos, Minks, Poseidon, os reis dos mares, gigantes e gigantes ancestrais. Contra o demônio que o deus da floresta pode ter mandado, no caso é Nerona Imu, que está com o sol na mão, que pode representar Uranus, que é alimentado pela Mother Flame, e a gente vê que acima dele tem aqueles sols que eram fabricados no primeiro mundo, e junto dele um barco que parece ser o maior de todos, podemos interpretar como Pluton, e com 5 pessoas em cima dele, vulgo Gorosei. Porém, é complicado porque Nika está sendo representado aqui como a gravura que Elbaf conhece, com uma espada e um escudo. Mas pela única silhueta que temos de Joy Boy, aparentemente ele não usava armas, assim como Luffy. Então isso aqui pode ser só uma representação na visão dos gigantes, que sabem que as armas de opção deles são espada e escudo. Terceiro mundo, o mundo que ainda vai acontecer pelas mãos do nosso garoto Luffy. As sombras inoportunas recordam o dia da promessa e ouvem a voz da lua fragmentada. Isso me lembra muito a profecia da Toki, na qual ela incutiu medo durante anos em Kurozumi Orochi, com ela falando que os bainhas se reunir, que um novo dia é raiar, e parece que é a mesma coisa aqui, né? As sombras inoportunas sendo, né, os governantes do mundo atual, Imu e Gorosei, lembrando do dia que foi feita a promessa do alvorecer, né, de que Joy Boy iria voltar, e ouvem a voz da lua fragmentada. E de novo, galera, acho que é mais do que certo, Enel irá voltar sim. Ele é o único personagem que tem qualquer relação com a lua, e nós vemos que esse plot o Oda não se esqueceu e simplesmente nos entregou numa bandeja de ouro agora, que aparentemente o povo da lua se preparou para esse momento, fazendo aquele exército de autômatas e o caralho para uma guerra que iria acontecer no mundo azul. O deus do sol dança e ri, guiando o mundo
ao seu fim. Aqui nós temos o Luffy guiando uma nova investida contra Imu e contra todos esses anos de opressão contra o que parecem ser esses deuses. Aqui o fim do mundo pode ser algo muito mais metafórico do que só uma destruição geral. Pode ser uma destruição daquilo que se conhece, uma deposição dos deuses que fuderam Nika todas as vezes. E aqui lembrando da promessa, o sol retornará e um novo amanhecer virá. Mesma coisa de Wano, o que me leva a crer que Toki realmente veio do século perdido. Eles com certeza se encontrarão novamente, ligando com o sonho do Luffy, aonde todos irão se encontrar para um grande banquete. Porém agora, se a gente considerar que essa parte do painel representa uma previsão do terceiro mundo, as coisas ficam bem interessantes. Porque aqui vemos de novo os reinos, Alabasta, que Luffy é amigo, tem a Vivi, Lunarianos, curiosamente mostrando só uma asa, e qual Lunariano que só tem uma asa? King. Essa baleia pode representar Zunisha, que tem ali uma estátua de baleia em cima dela, Minks, Poseidon, todas essas porra, mas aqui, meu amigo, a gente vê esse cara que a gente estava julgando ser um gigante ancestral, possivelmente o Wars, mas se a gente considerar que essa é uma gravura do terceiro mundo, esse cara é o Loki. E se a gente ver bem, ele não é uma figura que tem chifres, ele é uma figura que tem capacete de chifres igual o Loki. Claramente dá pra ver uma diferença de coloração na cabeça dessa gravura. E com o Imu ainda sendo diabão, e agora faz mais sentido porque a gente realmente sabe que ele tem Uranus e muito provavelmente vai usá-la. Porém eu gostaria de falar só uma coisinha aqui, que todo esse papo faz a gente se focar muito em Luffy contra Imu, Luffy contra o governo mundial, que é realmente o tema atual da obra. Mas a gente está se esquecendo de outro candidato para o posto de vilão final, Barba Negra. E se a gente parar para interpretar essa frase, as sombras inoportunas recordam o dia da promessa e ouvem a voz da lua fragmentada. Sombras, escuridão, a única foto que temos da infância do Barba Negra é ele vendo a lua, e acredito eu que ele é o único D que tem alguma referência à lua, e talvez ouvindo a voz da lua fragmentada fez ele de alguma maneira ter o tal corpo estranho que faz com que ele nunca durma. E por que o Barba Negra nunca dorme? Para sempre ver a lua. Barba Negra, deus da lua confirmado. Marshall de Teach Otsutsuki, Barba Negra cagou, irmão. Isso aqui é Shippuden, pô. Brincadeira, mas eu acho essa teoria muito foda. E eu acho que com esse grau de maluquice que One Piece tá se tornando, a gente tá se esquecendo dessa parte principal da obra, que é a Barba Negra como um puta vilão, que a gente até espera que ele possa ser ainda um vilão final. Galera, é o seguinte, eu acompanho One Piece há 10 anos, sendo que eu tenho 23 anos de idade, ou seja, One Piece é quase metade da minha vida. Eu amo essa obra, foi essa obra que me fez mergulhar no mundo dos animes e também no mundo dos mangás. Foi o primeiro anime que eu vi e foi o primeiro mangá que eu li, e ver essa obra tomando esse tipo de proporção é uma das coisas mais gratificantes que existe. Esse painel, esse quadro é literalmente um autor apaixonado por sua obra, finalmente conseguindo colocar na história aquilo que ele mais queria. Eiichiro Oda quer revelar seus mistérios há 20 milhões de anos, mas ele optou por fazer uma série propositalmente longa pra caralho, para que tudo se conecte no final e para que momentos como esse aconteça, para que o payback de você ter gastado 1 milhão de horas nessa porra, você veja isso e fale, caralho, valeu a pena. Esse capítulo representa o auge de One Piece e o auge da escrita do Oda, apesar de ainda ser tudo no campo das teorias e só profecias do futuro. A gente ainda tem que ver isso acontecer e ser explicado e ser executado de maneira bem feita pra gente realmente conseguir aplaudir e fazer essa obra ser a melhor obra de todos os tempos, que no caso pra mim já é, mas o final pode definir muita coisa. De qualquer maneira, esse único e singular capítulo faz com que Elbaf se torne um dos arcos mais importantes e mais fodas dessa história. Sinceramente, com exceção dos 2 primeiros capítulos, que foi uma introdução
diversão ali de Elba, foi uma brincadeirinha e tudo mais. Esse arco não parou de nos surpreender e nos revelar coisa atrás de coisas a todo momento. De longe, o arco mais dinâmico e direto da série, e a gente continua hypado pra ver o que acontece daqui a pouco. Sabendo que Shamrock vai mover seus esforços contra os gigantes, sabendo que o Homem Misterioso vai se encontrar com o Luffy e sabendo que Frank, Robin e Chopper acabaram de descobrir uma das verdades mais chocantes desse mundo. Em suma, o que eu quero dizer é que esse capítulo marca na nossa mente que One Piece tá acabando. Aqueles anos de migalhas, anos de construção de mistérios elaborados, agora nós estamos vendo eles ser revelados. E ao mesmo tempo que isso é extremamente empolgante, é triste, porque a gente sabe que isso vai acabar daqui a pouco. Mas enquanto essa bodega existir, eu estarei aqui. Absolute Cinema! Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, curta, comenta, compartilhe e se inscreva no canal, isso me ajuda demais. Se você estiver pelo celular, dê uma hypada para me ajudar. Um agradecimento especial para Guilherme Paiva, Alisson Rodrigues, Arthur Zambolini, Guaxinim Gamer, Bruno Zanarella, Rian Charles, Buruburu, O Gugas, Guilherme Xavier, Jonas Fagundes, Arroz Cadele, Vanil Silva, Retroblade, Bigode Orei, Lucas Cauã, Anakin Cláudia, Maria, Clarindia 95, Gustavo Onder, Matheus Santos, Chris Henry, Gabriel Zardo, meu nome é Jorge, João Pedro, João Oben, Vinícius Lopes, Pedro Junqueira, Pedro Corredor APL, Zero Zac, Rafa, Branco Júnior, Gabriel Franco, João Vitor, Volknar, Senhor Suíça, Minha Esposa Gostosa, Renan Correia, Tico Mia, Paulo Vitor, Abroba, MZ Guido, Rian Benedito, Hipnos 11, Ibura, David Martins, Carlos Moreira, TH Júnior, Um Indialogável, Guilherme Barreto Nunes, Togers, Gabriel Fraga, Fábio Luiz, Otaku Cheiroso, Meramente Eu, Entrou o Sabonete no Buraco do Peru, Pedro Rodrigues, Seu Perereco, Victor Moser, Thiago Nil, Jean, Glitzeira, Daniel Montanha, Guilherme Xavier, Gustenguel, Kigo Viana, Wev, Matheus Siqueiro e Gabi. Eles são os membros do canal. Muitíssimo obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais. E se você quiser ser que nem esses paladinos do inferno de Dante, considere ser um membro também. É uma coquinha, uma cervejinha que você deixa de beber no mês, então assim, se tiver sobrando sua carteira, por favor, considere. Tchau, tchau!